pessoal, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um ciclo de debates do LASHE. Hoje nós estamos com a doutora Juliana Barros, terapeuta ocupacional do campo do trabalho, e ela vai dialogar com a gente sobre trabalho e maternidade. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. O espaço é seu, nós estamos muito felizes de tê-la aqui conosco. Bom dia para todas e para todos, né? Assim, não posso deixar de começar esse nosso encontro agradecendo você, Bárbara, e a equipe do seu laboratório pelo convite. E, na verdade, esse convite, para mim, ele foi um grande presente, né? Assim, por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma oportunidade de iniciar a elaboração de algo que estava absolutamente represado aqui, né? Mas que em algum momento eu ia ter que pensar, ia ter que elaborar todo esse processo, né? Assim, do que é desempenhar esses dois papéis, né, de mãe e de mulher trabalhadora, né, assim. A minha primeira filha, ela chegou para mim, né, após 25 meses longos de espera, né, e quando ela veio, eu estava num momento muito rico da minha trajetória profissional, né, então essa questão de conciliar os dois papéis ficou ainda mais evidente, né, eu tinha recém-defendido a minha tese de doutorado, que me daria muito maior autonomia no universo acadêmico de pesquisas, né, eu tinha iniciado uma formação complementar em psicanálise, que era um desejo que já vinha me acompanhando há um longo tempo, e a questão das consultorias no âmbito da saúde e trabalho estava começando a engatar, né? Então foi nesse momento da minha trajetória que veio essa gestação, que também era muito esperada, né? Que a princípio ela era um desejo, um projeto pessoal, mas que eu não tinha ideia do que ela ia me trazer enquanto transformação, né? Em diversos âmbitos, inclusive na minha relação com o trabalho, e na minha própria compreensão em relação ao que é trabalho, né, porque ela também trouxe esse tipo de questionamento, né, e eu acho que é por tudo isso tem a ver com o fato de ser eu, por isso que eu quis que você resgatasse um pouquinho essa história do convite, porque eu acho também que ele não vem à toa, né, ele vem pelo fato de eu ser uma terapeuta ocupacional, uma pesquisadora do campo, uma professora que atua na interface com o trabalho, e que simultaneamente, né, desde 2018, quando minha primeira filha nasceu, tem encarnado até o último fio de cabelo a experiência da maternidade, né. Então, obrigada por esse presente. Para mim foi, sim, não tenho nem palavras para te agradecer e para agradecer a sua equipe. Nós que agradecemos. De verdade. E também por isso, nessa roda de conversa nossa aqui hoje, eu resolvi tentar fazer, né, tentar dialogar a minha experiência como mãe, né, a minha vivência como mãe, com a ciência, né, o que a ciência diz, o que os dados trazem, né, em relação a essa problemática, né, então eu como uma pesquisadora, não poderia ser leviana a ponto de não trazer a contribuição da ciência, das pesquisas científicas, mas eu também não poderia deixar de fazer todo esse conteúdo dialogar com a minha própria experiência, e quando eu digo da minha experiência, eu acho que eu digo da minha experiência, mas eu também represento um universo, né, assim, um determinado nicho, um determinado grupo de mulheres. É importante eu dizer do meu lugar de fala aqui, né? Meu lugar de fala é de uma mulher branca, de classe média, de alta escolaridade, né, que tem uma família nos moldes tradicionais, né, sou casada, tenho 2 filhas, né, assim, então, esse é o meu lugar de fala, e esse meu lugar de fala, ele não me traz uma absoluta neutralidade, né, assim, então é importante também dizer desse lugar nessa exposição, né, então, por que eu estou dizendo isso? Porque muito provavelmente mulheres negras, por exemplo, vivenciam conflitos de outra ordem, no qual a questão racial entra como mais um fator de vulnerabilidade, além da questão da maternidade, que ainda hoje é vista de modo discriminatório, é vista como um fator de vulnerabilidade. Né, assim, eu também não falo do lugar das mulheres que estão em classes menos favorecidas e que possivelmente não vivem ou não lhes é permitido viver nenhum tipo de conflito, né? Pois o retorno ao trabalho ou o resgate de uma atividade remunerada após a chegada dos filhos é uma necessidade de subsistência da família. Então, a vivência desse conflito nem é permitida para essas mulheres, ou qualquer possibilidade de projeto profissional é roubada dessas mulheres na medida que elas não conseguem ter uma rede de suporte social, como uma creche, por exemplo, para que seus filhos possam ser cuidados, então elas voltarem para o mercado de trabalho, né? Então, acho que é super importante situar esse lugar de fala, mas, ao mesmo tempo, eu quero também me aproveitar desse lugar de fala para explicitar essas questões
e tantas outras questões, para que, no limite, nenhuma mulher tenha, né, seja obrigada a escolher entre uma coisa e outra, né, escolher entre trabalho, escolher entre desenvolver uma atividade remunerada. Obrigada, Adriana. Uma atividade formalmente remunerada. Acho que é um privilégio poder me engajar aqui publicamente nesse espaço como uma profissional que está aí na luta para poder fazer com que todas as mulheres tenham essa oportunidade, que tenham essa possibilidade, caso elas queiram conciliar esses dois papéis de mãe e de profissional. Acho que esse é um ponto importante. Então, nesse processo, né, de busca, de leitura, né, a cada material com o qual eu me deparava, a cada escavação que eu fazia, a cada live que eu assistia algumas lives de executivas, enfim, para poder compor aí esse universo, eu me sentia dentro de um grande caleidoscópio, né, assim, eu fui me sentindo, por que isso, né? Porque a cada contribuição ou perspectiva nova que se colocava, uma bela imagem se formava para mim, né, muitos mapas conceituais iam se formando, mapas conceituais, ora distintos, ora complementares, né, então tudo isso para dizer que é um tema múltiplo, é um tema vasto, é um tema absolutamente complexo, né, e que a minha ideia aqui não é esgotar a discussão sobre a temática, né, mas sim trazer alguns aspectos que foram me mobilizando e compartilhar com vocês para a gente iniciar uma discussão e não para encerrar a discussão, a ideia aqui é abrir portas, né. No Brasil, eu não me deparei com terapeutas ocupacionais que trabalham sobre essa questão. E, de novo, para mim foi uma grande oportunidade de abertura de um campo de pesquisa e, por que não, de atuação, tendo em vista que as mães são uma população em situação de vulnerabilidade. Assim, se a gente não pensar em políticas públicas que protejam, porque proteger a infância é proteger a maternidade, é proteger a possibilidade das mães, das mulheres desempenharem esses vários papéis. Então é isso, é uma abertura de diálogo, é uma abertura de conversa, eu não quero encerrar nada aqui, então foram pontos que me chamaram a atenção e que eu vou aqui compartilhar. Tudo bem até aqui? Alguém tem uma questão? Não sei se a gente faz uma coisa mais dialogada, ou se eu continuo, mas acho que era importante fazer esse preâmbulo para iniciar essa conversa aqui com vocês. Quer dizer alguma coisa, Nora? Você escolhe o formato que você quiser. Se você quiser fazer uma conversa, né, tudo bem. Se você quiser fazer uma fala e depois a gente abrir, também. Você fica à vontade. Eu não me importo de ser interrompida, acho que se as pessoas quiserem colocar questões, podem colocar. Eu não fiz uma apresentação em PowerPoint, porque... não sei, foi algo que me mobilizou, que eu precisei escrever, produzir. Eu precisei produzir para elaborar essas ideias, eu escrevi um texto, vou aqui fazer uma leitura dialogada com vocês, mas se sintam super à vontade de me interromper, para mim isso não é uma questão, tá? Então, vou seguir e a gente vai conversando, né? Então, o título da live nos coloca duas problemáticas, né? A primeira, entre a interface, o trabalho e a maternidade, e a segunda, diz respeito aos desafios enfrentados, às perspectivas que se colocam para as mulheres ao se depararem com o exercício desses dois papéis ocupacionais, né? Então, com relação às interfaces, eu decidi aqui fazer quase que uma defesa pública da maternidade como um trabalho, né? Um trabalho precário, um trabalho encarado de forma absolutamente problemática, muitas vezes invisível, mas eu vou defender aqui a maternidade como um trabalho. Isso para mim vai ser um ponto de partida nessa nossa conversa, e eu já vou contar para vocês por quê. E num segundo momento, a ideia é conversar um pouco sobre como as instituições, os locais de trabalho podem favorecer que as mulheres retomem a atividade profissional, caso isso seja do desejo delas e possam aí aliar esses dois papéis. Né, então, começando, quando eu defendo que a maternidade é um trabalho, né, do que exatamente eu estou falando, né, que história é essa? Para as mães cuja maternidade é também biológica, porque a gente não pode esquecer que, né, a maternidade não é só biológica, as pessoas adotam crianças, adotam adolescentes, e isso é maternidade, a única diferença é a questão da biológica, né, de gerar ou não um filho, mas a maternidade também está aí para todas essas pessoas, né, então,
Importante também destacar isso, né? Para as mães cuja maternidade é também biológica, o trabalho, ele se inicia desde a gestação, né? Assim, o nosso corpo, ele continua trabalhando as 24 horas do dia, mas agora, não apenas para manter o seu próprio equilíbrio, mas também para gerar um ser, né? Assim, se a gente para pensar, a máquina humana, ela é tão perfeita que no período da gestação, ela forma a placenta, que é o único órgão do corpo humano que é transitório, né? Assim, ele só existe na situação de gestação, né? E ele é responsável pela nutrição do bebê, né? Mas eu acho que nesse período gestacional começa-se não apenas essa história da nutrição alimentar, né? Do que a mãe se alimenta passa para o bebê, mas a nutrição ela ganha um outro significado, né? Assim, com certeza, Fernanda, a maternidade é a competência. Com certeza, porque ela faz a gente desenvolver tantas habilidades e as empresas e as instituições, né, o mundo profissional não olha para isso. Nós vamos chegar nesse ponto, super pertinente. A nutrição, né, como eu estava dizendo, ela ganha um outro significado, né, assim, que não é só o de alimentar, mas é nutrir de desejo, nutrir de expectativa, nutrir de conversa, nutrir de cuidado, né? A gente nutre os nossos filhos de cuidado desde o momento em que eles estão nas nossas barrigas, né? E aí a primeira questão se coloca: qual é o lugar do trabalho de cuidado hoje nas sociedades contemporâneas? Né, assim, criar um filho não é natural, criar um filho demanda estudo, demanda pesquisa, demanda dedicação, demanda tempo, né? E eu falo aqui de muitos tempos dentro desse grande tempo. Tempo de alimentar, tempo de trocar fralda, tempo de fazer dormir, tempo de se afeiçoar, tempo de se conectar, né? O amor materno pode não ser natural e espontâneo. Amor materno também é construção que se dá com investimento relacional. E isso demanda tempo, né? E o uso desse tempo, apesar de parecer ser uma decisão individual, privada, ele não deveria ser. Por quê? Porque o tempo do cuidado materno no agora é o que vai formar os cidadãos do amanhã, né? Assim, quais valores sociais eu quero encontrar na próxima geração? Quais valores em relação ao trabalho, ao gênero, à convivência, né? Assim, qual é a sociedade com a qual eu quero me deparar daqui para frente? Né? Assim, qual é o projeto de mundo que eu tenho? E as mães cuidando dos seus filhos, e as famílias cuidando dos seus filhos, contribuem na construção dessa sociedade, né? Assim, qual é o projeto de mundo, né? E é esse trabalho que é sim de interesse público. As mães estão fazendo no âmbito privado, com seus filhos, algo que é de interesse público. As mães prestam um serviço enorme à sociedade, né? Assim, hoje já é reconhecido internacionalmente por inúmeros estudos, inclusive tem um documentário que chama O Início da Vida, que para quem se interessa pela essa questão, eu indico, né? A importância dos primeiros mil dias dos seres humanos, assim, né? Esses 1000 dias contemplam desde a gestação até os 2 anos das crianças, né? E por que esses primeiros 1000 dias são tão importantes, né? Nunca na vida a gente vai crescer tanto quanto nesse período. Nunca na vida as nossas conexões neurais serão tão grandes quanto nesse período. Pensa o que a evolução do homem, né, assim, o ato de andar, por exemplo, demorou 1 milhão de anos para acontecer, uma criança faz isso em 1 ano. Né, assim, a questão do paladar da criança, tudo isso acontece, né, desde a gestação, nos primeiros 1000 dias. Então é super importante e é reconhecido a necessidade de massivo investimento na vida das crianças nesse período. E já que a gente está falando de trabalho, de economia, o James Heckman, que ele é o Nobel de Economia dos anos 2000, ele vai dizer que a cada $1 investido na primeira infância, ganha-se $7 em termos de retorno na vida adulta. Né? Assim, como é que vem esse retorno? Menores índices de violência, de evasão escolar, de gastos com saúde, de doenças crônicas, obesidade, diabetes, tudo isso, o investimento na primeira infância, né, assim, né, assim, para isso a gente precisa desenvolver programas que não contemplem só as crianças, mas que contemplem a maternidade como um todo, né.
E é isso, investir nos primeiros 1000 dias se dá por meio da interação, do cuidado, do olho no olho, do toque, das brincadeiras, da disponibilidade interna do adulto, inicialmente da mãe, né? Temos, portanto, um trabalho de contribuição na construção de um ser humano que irá desenvolver a sociedade do futuro, né? Assim como eu fui dizendo, cuidar, educar, exige tempo e investimento, não é algo natural, né? E essa dimensão do trabalho materno parece ser absolutamente invisível, né? Assim, inclusive, inúmeras mulheres escutam piadas desde a gestação sobre os próximos meses, né, os meses da licença maternidade, que elas vão ter férias, que elas vão ter um descanso, né, assim, referindo-se à licença maternidade como um tempo absolutamente vazio, né? O trabalho que a gente faz é um trabalho imaterial, imensurável e com alto impacto do ponto de vista social, né, assim. Então esse eu acho que é um ponto super importante, né, que lugar que tem esse trabalho invisível, esse trabalho de cuidado nas sociedades contemporâneas. E se isso não é valorizado, e se isso não é reconhecido, o trabalho materno deixa de ter lugar, né? Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente pensar, né? E a gente não pode negar ainda que o fato de que para a mulher conseguir olhar para esse seu novo papel, esse alto papel, existe um alto investimento psíquico de tempo, né? Então ela tem que romper com uma coisa que vinha instituída na vida dela para entrar em relação com esse novo ser e com esse novo momento que vai instituir novas coisas na vida dessa mulher, né? Eu não estou dizendo que essa ruptura ela é permanente, mas é uma pausa para que esse novo também possa habitar essa pessoa, possa habitar essa mulher, né? E isso é necessário desde a concepção, essa pausa para aquelas que escolhem, né, enfim, que fazem esse caminho. O cotidiano da mulher é rompido, né, assim, e de novo, aqui eu não estou trazendo ruptura como um problema, né, assim, uma ruptura como algo que faz parte desse processo, né, assim, uma ruptura com o instituinte para que o instituído, um instituído possa, né, acontecer e um instituinte possa acontecer e um novo instituído possa se formar. E a gente não pode dizer também da questão da ruptura identitária, né, assim, gerar um ser, exercer a maternidade, traz uma transformação psíquica enorme, né, em relação às nossas questões identitárias, né, assim, quem eu sou, quais são as minhas prioridades, o que é que eu quero daqui para frente. E para essas respostas aparecerem, né, assim, isso demanda tempo, né. E do ponto de vista da identidade social, é absolutamente cruel, né, assim, porque não violento, inclusive, acreditar e querer que a mulher seja a mesma depois que ela passa pela gestação, depois que ela passa pelo parto, depois que ela passa pelo puerpério, que são ali teoricamente, os primeiros 60 dias, né, e pelo pós-parto estendido, né, assim, como é que se olha para essa mulher, como é que pressão é essa que a sociedade impõe de produtividade, né, assim, quase como se essa pessoa fosse a mesma, que ela não tivesse passado por essa baita transformação, né. Eu lembro das minhas experiências de gestação e de parto, né, assim, uma das questões que a minha obstetra colocava, a minha doula colocava, é que é isso, o parto em si, por exemplo, é um trabalho, né, assim, não é descanso de parto, é um trabalho de parto. O seu corpo tem que estar absolutamente conectado com o corpo daquele ser que está vindo para que ele possa nascer, né? Então, querer que uma mulher passe ilesa por essa experiência é absolutamente cruel, desumano e até violento, assim, né? Então, assim, agregar esse novo papel de mãe na vida, há uma revisão daquilo que se foi, né, daquilo que você foi enquanto sujeito, com vistas à construção daquilo que você quer ser, daquilo que você pode ser, daquilo que você tem condição de ser, né, um intenso trabalho de si sobre si, para que se possa fazer um trabalho suficientemente bom, sendo recurso para o desenvolvimento de outro ser, né. E novamente a questão do trabalho de cuidado se coloca, né, cuidar de si para ser portal para uma nova vida, cuidar de si para ser fonte de conhecimento, fonte de inspiração, fonte de educação para uma nova vida, e cuidar de si para ser exemplo, acho que exemplo não de perfeição, mas exemplo de humanidade, né, para uma vida que tá chegando. E todas essas dimensões, né, de novo eu vou reforçar isso, porque é algo super importante,
do trabalho materno, elas são absolutamente invisíveis, né? E como é que isso é vivenciado numa sociedade que prioriza a produção material e econômica, né? Assim, a maternidade, a princípio, ela é uma escolha pessoal, mas ela tem um impacto social enorme, né? No limite, a gente fala em perpetuação da espécie, forma de construção de sociedade e de cultura, inclusive, a partir desse cuidado materno, que a gente vai construir essas pessoas que daqui a um tempo vão compor a força de trabalho do futuro, se a gente também quer aliar esse discurso econômico, né? Então, é uma atividade de cuidado, né? Eu de novo reafirmo essa coisa da maternidade ser um trabalho, porque é uma atividade de cuidado que me transforma, que transforma outro ser e que vai transformar a sociedade, né? Então, nesse sentido, a gente não pode continuar mantendo na esfera privada um problema que é de âmbito público. Esse lugar do trabalho maternal, né, assim, do trabalho da maternidade, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ter um lugar, né? Porque se ele começa a ganhar um lugar, uma visibilidade, uma importância, as mulheres que têm condições e desejam poder ficar com seus filhos desempenhando esse papel, elas têm que ter um lugar, elas têm que porque isso, quando a gente parece que fica numa corda bamba, né? Se você quer ficar com seus filhos, isso vira uma questão, porque afinal você não vai compor a força de trabalho. Se você vai compor a força de trabalho, as instituições dificultam muito e até discriminam discriminam você enquanto mãe, no sentido das oportunidades, até de absorção dessa mulher no mercado de trabalho. Então a gente vive numa corda bamba, né? Mas eu acho que é isso. O primeiro ponto, se a gente reconhece, entende a maternidade como um trabalho, ela ganha espaço, eu acho que a gente dá uma outra dimensão, uma dimensão pública, né, para o problema. Eu não estou aqui para advogar em favor das que querem ou das que não querem conciliar o trabalho da maternidade como uma atividade profissional remunerada, né, mas, de novo, a ideia é que nenhuma mulher seja obrigada a nada, né, assim, a falta de opção não pode ser sinônimo de escolha, né, assim, eu acho que isso é algo super importante, né, assim, a gente confunde muito, mas você escolheu. Muitas vezes a pessoa não tem escolha, isso é uma falta de opção. Isso não, as coisas não podem ser sinônimas, a gente tem que começar a dar nome correto, né, assim, para as coisas. Então, para as que querem, podem e desejam, fiquem em casa com seus filhos, né, assim, a gente precisa parar de subestimar esse grande árduo trabalho. É uma renúncia enorme de si como indivíduo em prol do outro, e no limite em prol da humanidade, né, assim. Essa escolha precisa ter um lugar que não dá discriminação, ou pior, o da invisibilidade. Né, assim, eu não sei o que é pior no final das contas, se é discriminar ou se é ser invisível, porque quando eu discrimino uma coisa, eu sei que ela existe, né, quando eu não vejo, eu não consigo nem reconhecer que ela existe, isso nem vira uma questão, né. Tudo bem, gente? Eu tô indo muito rápido, tá tudo certo? Posso continuar? Eu vi que algumas pessoas escreveram, mas eu não consegui acompanhar tudo, porque eu tô fazendo aqui essa leitura. Só um minuto. Posso continuar, vamos lá, né? Então, assim, ainda que haja um processo histórico e cultural muito forte que correlacione diretamente identidade feminina e maternidade, né, assim, o movimento feminista, que tem origem aí no século XVIII, na Revolução Francesa, vem com tudo problematizar não apenas essa, mas várias outras questões, né, assim, quando pauta na sua luta a igualdade de direitos, de condições para que homens e mulheres possam fazer aquilo que eles desejam fazer, né. Mas é que eu fui dizendo, a gente está sempre nessa corda bamba, né, de ter que fazer algumas escolhas, que na verdade não são escolhas, e isso não ter um lugar instituído socialmente, né. Hoje a gente sabe que a inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil, sobretudo após a década de 70, a gente sabe que a inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil, sobretudo após a década de 70, a existência dos métodos contraceptivos, a postergação do matrimônio, a priorização da escolaridade, a conquista de estabilidade e independência financeira, adiaram um projeto de maternidade de muitas mulheres, né, assim. Entretanto, os tempos dessas conquistas se sobrepõem ao tempo biológico da mulher, né, então o conflito e a necessidade de escolha entre a maternidade e o trabalho, a carreira, ela se faz desde aí. Né, e o resultado disso é que, além de terem filhos muito mais tarde, a taxa de natalidade cai absurdamente. Né, assim, mulheres acabam tendo muito menos filhos do que elas gostariam.
né? Assim, não é à toa que a gente constata o envelhecimento da população mundial em comparação aí às taxas de natalidade, é um desequilíbrio importante. Tudo isso porque, assim, a maternidade também vira um fator de discriminação e quase que de punição no bojo das empresas, no bojo do mundo do trabalho, né? Assim, a impressão que se tem é que assumir uma dupla identidade, ou seja, de mulher mãe, de mulher trabalhadora, é algo absolutamente contraditório e, consequentemente, inviável. É assim, eu não sei se vocês já ouviram um provérbio africano, que diz que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Assim, dizendo, né, dando ênfase à importância da comunidade para o cuidado compartilhado e para a formação dos sujeitos, né? Assim, eu acrescentaria esse provérbio que é preciso uma aldeia para suportar as escolhas, a tomada de decisão de uma mulher, né? Assim, que já é ou que quer se tornar mãe. Né? Quando eu penso na saúde dessa mulher, na saúde mental dessas mulheres, é fundamental que seja possível, né, que além da maternidade, ela possa continuar desempenhando outros papéis importantes para ela, né? Assim, aí, de novo, o trabalho ordinário, a interface com o mundo produtivo aparece, né? É claro que esperar que a mãe de um bebê pequeno reinvista imediatamente nos dois espaços de forma semelhante é absolutamente utópico, né? Temor da falta que vai fazer para o bebê, a perda de controle em relação aos cuidados direto com o filho, lidar com a culpa de estar se afastando de um bebê que ainda mama no peito, entre outras coisas que serão trabalhadas individualmente por cada uma das mulheres, o afastamento do bebê e a retomada das atividades profissionais, ele é um processo que também exige tempo, né? Assim, ele é progressivo. Novamente, a gente não pode se esquecer, né, que aquela mulher mudou, bem como suas prioridades e escolhas. Né? E a gente também não pode esquecer que quando há escolha, essas escolhas elas não são definitivas, né? Assim, elas são revisitadas em todos os momentos. Tudo bem, gente? Não sei se tem alguma pergunta. Como eu falei, essa coisa de live é esquisita para mim, então o tempo todo eu vou tentando sentir esse público, né, assim, desse modo virtual. Bárbara, se tiver alguma questão que demande interrupção, por favor, abre o seu microfone e me fala, porque se eu começar a acompanhar o chat, eu vou me perder aqui na linha de raciocínio. Não, tá ótimo. Pode continuar, Ju. Tá? Bom, então, quando a gente entra mais especificamente nessa possibilidade aí de conciliação entre papel de mãe e de trabalhadora, quais são as perspectivas que se colocam para que isso dê certo? É conflituoso, é desafiador, mas pode ser possível, né? Assim, novamente eu destaco para aquelas que têm a escolha de poder voltar ou não voltar. Isso é muito importante, assim, de sempre ficar destacado, né? Assim, e novamente eu coloco a importância de que a gente tire essas questões, esses conflitos, do âmbito privado, que a gente comece a publicizar isso. Essas questões dizem respeito a algo público, elas não podem continuar sendo resolvidas nos âmbitos dos domicílios das pessoas. Assim, atualmente, o mercado de trabalho, por exemplo, ele não pode prescindir da força feminina. As mulheres hoje, quando a gente pensa em população economicamente ativa, 43% da população que compõe essa população economicamente ativa é feminina. Né? Então, o mercado não pode prescindir das mulheres. Isso é uma questão do âmbito público. Então, acho que oportunidades como essa são fundamentais para que a gente faça esse deslocamento e comece a pensar em estratégias coletivas para resolver essa questão. Né? Assim, e não que cada um ali viva o seu conflito e tente se organizar. É claro que tem essas duas interfaces, mas a gente tem que pensar isso num âmbito mais global, né? Assim, as mulheres têm direito a desenvolverem o papel materno e elas também têm direito a voltar a ter uma atividade remunerada, a voltar a se inserir no mercado de trabalho, né? Assim, e daí eu não tenho como deixar de lado a minha raiz, né? Assim, a minha perspectiva de Juriana, que vai destacando a importância, né, e a centralidade do trabalho para o desenvolvimento da saúde mental das pessoas. Né? Assim, então, para aquelas que querem estar numa atividade profissional, isso é de direito. Né? E a gente tem que poder viabilizar com que esse direito possa ser exercido pelas mulheres.
Um outro ponto super importante, que, né, a sociedade normalmente não pensa quando ela exclui as mulheres que são mães do mercado de trabalho, é o investimento que foi feito na formação dessas mulheres. Né? Hoje, se eu paro para pensar no tanto de dinheiro público que foi gasto com a minha escolaridade, desde a pré-escola até a pós-graduação, bolsa de doutorado, enfim, como é que isso fica represado em casa? Né? Assim, se as pessoas, né, se a sociedade pensa em termos econômicos, isso tem que ser levado em consideração. Né? Quantos mil reais foram gastos na formação das mulheres, que por uma questão de discriminação e da incompetência do mercado de trabalho em assumir, ser flexível para dialogar com essas necessidades das mães, isso fica represado, isso se transforma em prejuízo. Né? Assim, acho que esse é um ponto importante também que a gente tem que pensar. Eu vou trazer para vocês uns dados mais objetivos, estou abrindo aqui o arquivo, que esse eu não consegui decorar muita coisa. Né? Assim, primeiro ponto, né? A gente não pode esquecer que, apesar de toda a luta do movimento feminista, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal. E tem um dado da Organização Internacional do Trabalho que evidencia em absoluto isso, assim, né? Esses dados são de 2016, e eles evidenciam que as mulheres realizam 2,5 vezes mais tarefas domésticas e de cuidados do que homens. Né? Então, a gente está falando aí de uma divisão sexual do trabalho, que é histórica e que a gente tem que combater firmemente no cotidiano, né, assim. O que isso significa, né? Que em famílias que possuem filhos pequenos, por exemplo, as mulheres exercem cerca de 90 horas de trabalho por semana, pensando aí nas horas de atividade empregatícia formal e as horas com atividades domésticas, enquanto os homens, os companheiros, eles exercem cerca de 70 horas, tomando-se essas mesmas atividades, né, assim. O que isso vai dizer pra gente, né, que a mulher não está tendo tempo para cuidar de si e que existe uma sobrecarga total, absoluta em relação ao trabalho doméstico. Um outro ponto que é importante, né, um outro dado que é importante da gente falar é que se entre homens e mulheres há diferenças em relação à empregabilidade, oportunidade de desenvolvimento de carreira, a diferença salarial, essa diferença ainda é mais gritante. Esse dado me surpreendeu, eu não conhecia. Que as mulheres que são mães recebem até 40% a menos em relação às mulheres que não têm filhos. Né? Esse dado é um dado do IBGE. Isso me chamou muito, muito, muita atenção. A impressão que me dá é que a diferença entre mulheres que são mães e que não são mães é ainda mais gritante em relação à diferença entre mulheres, de modo geral, e homens, né? Assim, essa coisa da retribuição financeira, enfim, pelo trabalho desenvolvido. Um outro dado importante é de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, diz que metade, né, assim, 50% das trabalhadoras com carteira assinada perdem os seus empregos em até 24 meses após o retorno da licença maternidade. Né, isso diz muito para mim de como é que o mercado de trabalho tem conseguido dialogar com as necessidades das mulheres mães. Né? E, paralelamente a isso, as mulheres saem do mercado de trabalho, elas querem continuar desenvolvendo uma atividade profissional, dada aí a centralidade do trabalho para a construção da nossa saúde, tem acontecido um boom no fenômeno do empreendedorismo materno. Isso é uma questão que pode ser vista aí por diversos ângulos, mas o que eu acho que é importante frisar é que, de novo, empreendedorismo materno não pode virar sinônimo de nova precarização do trabalho, e não pode virar sinônimo de falta de opção. Né, assim, eu acho que esse é um ponto super importante para a gente poder pensar junto. Acho que existem grupos fortemente engajados na questão do empreendedorismo, mas a gente não pode romantizar essa questão. Né, assim, eu acho que são pontos super importantes. Estou voltando aqui para a tela. Bom, voltei aqui. Então, né, assim, pegando todo esse contexto, e pensando que a ideia é poder tratar essa questão no âmbito público, eu acho que tem alguns aspectos desse grande ecossistema que podem favorecer com que a mulher consiga aliar esses dois papéis. E daí eu pensei em 3 eixos, assim, para a gente conversar. O primeiro deles é o eixo das políticas públicas. O segundo eixo é o eixo das políticas das empresas, das instituições. E o terceiro eixo é o eixo das comunidades, das redes sociais. Porque só com a articulação desses 3 grandes atores é que a gente pode favorecer não só o retorno, mas a permanência saudável da mulher na situação laboral. Caso esse seja o caminho, né, assim, que ela escolha. Acho que, de novo, essa questão é importante.
Quando eu falo de políticas públicas, né, vamos começar falando um pouquinho de políticas públicas. Se a gente for pensar hoje, o que existe é uma licença para as mulheres que são formalmente empregadas, né? Assim, ainda tem essa questão, que ela não é sutil, ela é super importante, que é isso, de novo, eu não consigo, nessa fala, abarcar a totalidade, né, assim, a diversidade de situações de desenvolvimento de trabalho remunerado, né? Então, eu vou fazer esse recorte de quem tem emprego, né? Então, o que a gente tem para as mulheres que têm carteira assinada, por exemplo, é uma licença maternidade de 4 meses, podendo ser estendida para 6 meses, das empresas que assinalam lá aquela história da empresa cidadã. Mas eu acho que se a gente quer pensar em dividir ônus e bônus da experiência, da criação dos filhos, se a gente quer reequilibrar oportunidades, se a gente quer quebrar o paradigma, transpor o paradigma da mulher como única responsável pelo cuidado com os filhos, um caminho que me parece bastante pertinente é o da licença parental, né, assim, países nórdicos são referência para essa discussão, né, assim, acho que é na Islândia, se eu não me engano, que o tempo de licença, por exemplo, é de 9 meses. 3 meses da mulher, obrigatórios. 3 meses do homem, obrigatórios. E os últimos 3 meses o casal pode se ajeitar para ver quem vai cuidar da criança. E se o homem não quer usufruir dos 3 meses, esses 3 meses são perdidos. Né, assim, então, de fato, a ideia é corresponsabilizar os dois polos aí da família pela decisão que foi do casal. Né? Por que as mulheres sozinhas têm que arcar com os ônus e com os bônus dessa escolha que foi do casal, né, que foi da família? Então, essa tem sido uma saída pensada como uma estratégia, enfim, de diminuir inequidades, reequilibrar oportunidades. Acho que é uma questão importante que a gente pode pensar e eu discutir enquanto diretriz de uma política pública mais universal. Com relação às empresas, eu acho que tem vários aspectos que a gente pode falar em relação às empresas. Aspectos tanto objetivos como de questões mais organizacionais, assim. Então, a primeira coisa é como as empresas têm se configurado como um ambiente psiquicamente seguro, que traz aí uma estabilidade para que esse assunto possa ser dito, né, assim, de que mulheres, de que executivas, de que profissionais da saúde querem ter filhos e querem preservar o seu trabalho. Isso precisa ser dito, isso precisa ser explicitado, né, assim. Então, acho que é o primeiro ponto, poder que esse assunto circular dentro das organizações da forma mais natural possível, né, assim, para que, de novo, coletivamente as saídas possam ser discutidas entre todos. Né, porque é isso, quando uma mulher engravida ou vai adotar, porque as mulheres que adotam também têm direito à licença maternidade, isso é super importante a gente destacar, é importante um planejamento, e esse planejamento deveria envolver a participação de todos, né, assim, um planejamento da saída e um planejamento do retorno, né, assim, o que vai acontecer nesse entretempo, porque pode ser, por exemplo, e é isso, para esse planejamento acontecer, a gente precisa poder falar sobre isso, né, assim, pode ser, por exemplo, que ao longo do período de licença, a mulher queira saber o que está acontecendo, que ela não queira se desconectar totalmente, isso precisa ser acordado, né, assim, isso precisa ser dito, isso precisa ser organizado coletivamente. Então, acho que isso é um ponto. Um outro ponto é o sentido do trabalho, né, assim, qual é o sentido do meu trabalho nessa instituição que me mobiliza a querer voltar a compor esse cenário, que me mobiliza a querer sair do espaço doméstico e dos cuidados com meu filho e querer voltar a ocupar esse espaço da interface com o social, com essa instituição, com a produção aí mais objetiva no mundo do trabalho. Acho que o sentido da atividade profissional desenvolvida e as condições que a empresa oferece para que a mulher exerça isso, desenvolva isso, acho que são um ponto super importante. Um outro aspecto bastante objetivo, mas que faz muita diferença, a Natura tem isso, que é um berçário dentro do local de trabalho, que não só mulheres podem levar os seus filhos, os homens também podem levar os seus filhos. Isso, de novo, corresponsabiliza, engaja a figura paterna no cuidado com os filhos, né? Então, um berçário dentro do local de trabalho, para as mulheres que amamentam, por exemplo, facilita e muito esse retorno. Né, assim, porque se a lei obriga uma licença de 4 meses e todas as instituições de saúde dizem da importância do aleitamento materno pelo menos até 6 meses,
se eu posso levar o meu filho para o local de trabalho, isso facilita e muito esse meu retorno, né, e o desempenho desses dois papéis aí, ocupacional. Né, e falando em amamentação, uma sala de ordenha, gente. Uma sala de ordenha nas empresas, assim, não custa nada. O que você precisa ter numa sala de ordenha? Um frigobar, uma pia e uma cadeira, uma poltrona minimamente confortável. Né, assim, para mulheres que amamentam e que desejam continuar com essa prática, né, assim, os órgãos hoje de saúde dizem a importância do aleitamento materno até os 6 meses, exclusivamente, e pelo menos até os 2 anos de vida da criança. Né, assim, é claro que após os 6 meses a criança vai começando a comer, a necessidade do leite vai diminuindo. Mas ainda assim, principalmente nesse início de transição, muitas mães ordenham para os seus filhos, né, assim, e se eu não tenho um espaço adequado para que isso aconteça, eu inviabilizo totalmente isso. Quantos relatos eu já ouvi de mães para as quais foi sugerido que elas fossem ordenhar no banheiro? Pense na condição de higiene de um banheiro, gente. Aquilo ali você vai oferecer de alimento para o seu filho, né, assim, todo preconceito que já vem, né, atrelado à amamentação, que ainda é uma coisa, assim, que é óbvia, mas muitas vezes não é, você ainda é obrigado a ordenhar o leite que você vai oferecer para o seu filho no banheiro, né, assim, aquele peito daquele tamanho, empedrando, correndo o risco de criar uma mastite, porque o ritmo de mamada vai diminuir, você se afasta do seu filho, e você não tem um espaço adequado para ordenhar esse leite, né, assim, é um investimento mínimo, é um espaço de 2x2, que tem um frigobar, uma pia e uma cadeira confortável para sentar, assim, isso é algo de investimento muito baixo, que tem impactos muito grandes, né, assim, para a possibilidade de conciliação desses dois papéis. Uma outra coisa é uma flexibilidade, né, assim, seja de redução de jornada, seja de mudança de horário, né, assim, algum acordo que traga flexibilidade para que essa mulher possa aí conciliar essas duas atividades. E por fim, o nosso tempo aqui, tô vendo que eu estou me estendendo muito, né, assim, eu tenho aquela história da comunidade que eu falei, né, e de como é que a gente vai mobilizando a nossa aldeia para que sustente aí as nossas escolhas, né. Seja de oferta de política pública educacional, creche, eu preciso de creche, né, assim, se eu não tenho com quem deixar o meu filho, como é que eu vou voltar a trabalhar, né, assim, então acho que cada família, dependendo das suas condições, vai se arranjando de determinada forma, mas é isso, ou é creche, ou é babá, ou é a família que se organiza, é uma comunidade inteira que tem que se organizar para sustentar essa possibilidade da mulher, né, assim, e de novo, o papel do pai, da figura paterna, né, assim, ou do companheiro, né, assim, do companheiro, da companheira, da dupla. A dupla tem que se corresponsabilizar pelo cuidado, né, assim, a dupla tem que se articular muito fortemente para que esse desejo de retorno às atividades profissionais possa se sustentar, né, assim, em relação a essa mulher. E a Fernanda tinha mencionado no início, vou falar também sobre isso, pouco se pensa que as mulheres, após a licença maternidade, né, após a experiência da maternidade, desenvolvem muitas habilidades, né, assim, pouco se pensa que elas podem contribuir na criação de coletivos profissionais potentes, que elas podem contribuir no desenvolvimento de uma inteligência coletiva da instituição, né, na medida que elas desenvolvem novas habilidades de mediação, de agilidade na tomada de decisão, de empatia, uma super sensibilidade. Gente, um bebê, ele só chora, assim, ele não fala, ele não tem outro modo de comunicação além do choro. Então, você desenvolve uma mega sensibilidade para poder entender o que aquele choro representa. Então, isso agrega muito no trabalho ordinário, né, assim, um gerenciamento da falta de controle, né, assim, a maternidade escancara essa história da falta de controle, como é que esse gerenciamento, essa agilidade vão contribuir para as empresas, né, então acho que a gente tem que começar a entender que todo mundo ganha nessa história. A mulher que quer voltar para o trabalho ganha, as empresas ganham, e a sociedade também ganha, né, assim, acho que é um ganha-ganha para todo mundo. E por fim, assim, uma coisa que eu não posso deixar de falar é o contexto da pandemia, assim, vou falar 2 minutos sobre isso. Acho que esse contexto da pandemia, ele intensifica alguns problemas, né, assim, como, por exemplo, essa divisão sexual do trabalho doméstico, que é um grave problema, né, assim, ele cria outros problemas, né, assim, para mulheres que já tinham aí uma mínima rede organizada para que elas pudessem se ausentar e trabalhar,
essa rede se desmorona, na medida que as diretrizes do isolamento social se colocam, né? Então, isso vira aí uma questão muito complexa, que é a de você tomar a sua casa como espaço de trabalho, né? Assim, e me preocupa muito também o impacto que isso vai ter para as crianças, né? Assim, muitas mulheres, né, assim, acabam, um dos aspectos super importantes é que elas, quando estão geograficamente separadas, né, assim, no seu espaço de trabalho, desempenham suas atividades ali e voltam para casa e tentam estar ali, de fato, presentes com seus filhos, né, assim, ter uma qualidade de presença importante. E hoje, com essa indiscriminação, o que é, que momento eu estou trabalhando, né, assim, no trabalho ordinário, que momento eu estou cuidando dos filhos, as crianças testemunham algo que é de bastante delicadeza, que é os pais, por exemplo, o tempo inteiro conectados no celular, conectados no computador. Isso compromete em absoluta essa qualidade de presença, né? Assim, isso tem impactos para essas crianças. Isso é só uma das coisas, né, que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Então, acho que a pandemia aí vai colocando desafios a mais em todo esse caldeirão de questões que eu trouxe aqui para dividir com vocês. Mas vou encerrar por aqui, que eu já vi que eu me estendi super. Peço desculpas, mas é como eu falei, é um tema absolutamente complexo, a gente está começando uma conversa, e esses elementos foram aí alguns dos que mais chamaram a minha atenção para a gente conversar. Juliana, não sei nem o que dizer, porque foi um momento muito esperado pela gente, né? Um tema que foi proposto e que a gente queria trazer. A pandemia, ela realmente trouxe muitos desafios. Sim. E eu imagino para a maternidade esse desafio vai além, né, do ato de apenas trabalhar, de apenas fazer o teletrabalho, home office. Eu vi que aqui no chat tem muitos diálogos, muitas perguntas, então eu acho que, na verdade, a gente poderia abrir, né? Vamos conversar, vamos compartilhar. A Adriana colocou muitas coisas que eu sei que angustiam ela, né? Nesse momento onde ela tem uma criança pequena e está trabalhando nesse processo pandêmico. Não, as minhas filhas hoje, a minha mais velha tem 2 anos e 10 meses, e eu tenho uma bebê de 9 meses, né, assim, vai fazer 3 meses aí que eu retomei as atividades profissionais. É uma loucura, assim, é importante frisar, assim, que nesse processo, as mães de filhos pequenos têm ainda mais desafios, assim, é muito diferente, assim, é claro que cada fase tem um desafio, não estou desconsiderando isso, mas é muito diferente você ter um bebê, uma criança pequena, que depende absolutamente dos cuidados básicos para tudo, né, assim, do que de uma criança maior, né, que já consegue escovar seu dente sozinha, tomar seu banho sozinha, se alimentar totalmente sozinha, né, assim, então, é uma codependência que é muito distinta, assim, né, e isso traz impactos ainda maiores para as mães de filhos pequenos. Então é isso, o pessoal está aberto às discussões, então quem quiser compartilhar a experiência, quem quiser perguntar, o momento é agora. A gente ainda tem um tempinho, sim, para fazer esse diálogo. E como você me deixou muito aberta no tema, Bárbara, eu fui aí pegando o que foi me mobilizando nessa interface, né, experiência com ciência. Então, não sei aí se tinha alguma outra expectativa que vocês queriam que eu abordasse, que daí a gente pode tratar agora no debate, enfim, vamos lá. Mas eu acho que era isso mesmo, era trazer essa... E eu gostei porque você trouxe dados, esse dado, por exemplo, da questão do desemprego pós-maternidade, eu não sabia, eu fiquei chocada, né? Então, e foi feito por um instituto brasileiro, ou seja, a gente tem um dado real nacional, sim, não do IoT, sim, né? Mas sim de um instituto brasileiro que traz realmente algo que eu achei... Eu fiquei chocada, eu não imaginava que o desemprego... deixa eu até... Eu, nessas minhas pesquisas, eu achei esse livro, não sei se está dando para ver. Fecha um pouquinho mais para trás, que a gente consegue... Desculpa. Eu vou ler aqui o título. Chama Feminismo Materno, o que a profissional descobriu ao se tornar mãe. É de uma jornalista, ela chama Natália Fernandes, atualmente ela mora em Londres, e quando ela se tornou mãe, ela foi se deparando com essas dificuldades, né, do mundo do trabalho, para incorporar as mulheres que, né,
resolvem aí, ou podem, ou enfim, desempenhar esses dois papéis, ela traz aí, então ela também faz esse exercício de tentar aliar a experiência com ciência, e ela diz aí de uma hemorragia das mulheres fora do mercado de trabalho. Né, assim, é um dado muito absurdo, né, assim, de como a maternidade traz essa marca, né, da expulsão, da menos-valia, sendo que a gente está aí contribuindo para o desenvolvimento social da humanidade, para a construção de um futuro melhor para as nações, assim, né? Para mim isso é uma absoluta loucura, né? E quanto de dinheiro se joga no lixo, porque essas mulheres foram formadas, foram investidas, têm potencial altíssimo, né? Assim, e como é que a gente não consegue pensar em novos modos de trabalho que favoreçam a conciliação desses dois papéis, assim, né? Esse livro eu super indico, depois se quiser eu posso passar referência. Eu comecei a ler, eu não terminei, mas eu vi uma live da autora, eu achei que ela traz aí perspectivas bem interessantes para o diálogo. Então, se você puder passar para a gente depois, aí a gente coloca na descrição que vai ficar no YouTube do Lache, tá? Porque aí todo mundo tem acesso, certo? Então, gente, vamos abrir agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, sinta-se à vontade. Algum comentário, né? Assim, alguma contribuição da própria vivência. Tem mães aqui, pelo que você está falando, acho que talvez as pessoas queiram compartilhar aí o que elas se identificaram ou não com essas questões que eu trouxe. O momento é agora. Eu, Adriana, não posso deixar de falar. Gente, que maravilha de fala, Ju. Muito obrigada. Acho que você trouxe muitas coisas de extrema importância. Eu estou aqui com uma bebê de 1 aninho, que fez agora na última semana. Tem muitas coisas assim que me diferem de você, né? Sou uma mulher negra, de classe média, hoje em dia não baixa, mas enfrento muitas dificuldades para poder fazer o alicerce de algumas coisas. A minha bebê tem uma alergia alimentar que me fez optar por ficar com ela em casa. A minha bebê também tem, Adriana, tamo junto. Então depois vamos trocar figurinha. E aqui, assim, uma luta pelo aleitamento materno continua, né? Isso foi uma das questões, mas o comichão por voltar à rotina ocupacional tem pego muito, assim, comigo, né? Tem sido uma coisa que tem sido muito difícil. E o quanto essa sua fala, né, das nossas escolhas também mudarem, que ao mesmo tempo você fica. E aí, eu volto, mas ela é tão pequenininha para eu deixar em casa. Mas eu preciso também respirar outros ares e mostrar para a sociedade o quanto que a gente pode fazer melhor, né? Eu acho que assim, não tem muito o que falar, porque eu acho que você falou tanta coisa. Eu tô na rua, então o meu processo de raciocínio está sendo... Eu estou tendo que tentar elaborar, mas assim, que maravilha. Eu acho que deveria ser 2 horas ou o dia inteiro aqui de fala. Eu, quanto TO, né, depois que a minha neném nasceu, eu vi uma problemática na questão das escolas, né, que infelizmente as crianças que estão em escolas da rede pública, nem todas têm um acesso de ensino de qualidade, eu digo no sentido de políticas públicas, né, que muitas vezes eles não querem dar ferramenta de trabalho adequado para os professores, eles não estão a fim que as crianças realmente aprendam, né? Então, é um projeto que eu tenho desenvolvido, eu já falei aqui em alguns encontros, né? Que eu tenho desenvolvido para poder trabalhar com os professores, para poder ampliar essa saúde também ocupacional dos professores nas escolas, para refletir algo melhores, coisas melhores para as crianças, né? E o quanto que esses professores também são desassistidos. Então, a gente muitas vezes culpa uma classe de trabalhadores que muitas vezes não tem nem braço para poder ter um pouco de qualidade, dar um pouco de qualidade para
de trabalho, né? No ambiente de trabalho deles. Eu vou me atentar em ficar por aqui para eu não falar muita coisa, mas é muito difícil mesmo de conciliar maternidade e trabalho. Eu acho que isso é um campo de estudo que tem que ser visto, tem que ser falado. Quanto que essa sua fala, eu acho que se a gente puder divulgar, viu, Bárbara, para todo mundo espalhar, compartilhar, o quanto que isso foi importante e bonito, viu, Ju? Parabéns. Depois a gente troca figurinha, eu vou adorar. E, nossa, muito feliz. Queria poder estar mais centrada para poder ouvir e falar um pouco melhor aqui hoje, viu? Parabéns pela linda live que você proporcionou para a gente hoje, nessa manhã. Obrigada, Vilba, também por ter trago essa potência da TO aqui para a gente ouvir. A gente que agradece, na verdade, realmente foi uma potência. Eu estou aqui fascinada, Ju, pela sua fala. Você disse que apenas fazer um diálogo, uma carta, e trouxe dados concretos, trouxe uma perspectiva que, para além do universo, do campo do trabalho, né, uma perspectiva materna. E eu acho que a gente vai precisar revisitar esse vídeo algumas vezes para tentarmos compreender, né, essa complexidade de ser mãe trabalhadora. Eu ainda não sei o que é isso, então para mim fica um pouco ainda mais difícil esse entendimento. Mas eu concordo, Adriana, a gente precisa realmente compartilhar, a gente precisa divulgar, para que as pessoas comecem a fazer isso que a Juliana falou, trazer uma nova visão para esse campo, né, da terapia ocupacional e o trabalho, e realmente é uma fonte aí de pesquisa inúmeras. Quem quiser se associar, Juliana, eu estou convidando as pessoas a se associarem. E aí, gente, mais alguém? Eu vi que a Fabi colocou aqui um comentário. Fabi, quer falar? Você está aí com a câmera, você tem áudio, você é uma mulher moderna, que tem todos os equipamentos de comunicação necessários, dá aulas incríveis. Eu já assisti pelo Netras, então sinta-se à vontade. Bom dia para todo mundo. Moderna é ótimo, gente. Começou a fazer um zumbido aqui, eu desliguei a câmera e chamei meu marido. Pelo amor de Deus, tem um zumbido. Super moderna. Eu, infelizmente, não consegui ouvir a fala toda da Ju, cheguei agora no finalzinho, nos últimos 15 minutos da fala dela. Como a Bárbara, eu também não tenho filhos, pelo menos humanos, né, gente? Eu tenho uma vivência, uma experiência de pessoas muito próximas, que são mulheres, que são trabalhadoras, que têm filhos e têm muitas dificuldades, e que durante a pandemia tiveram essas dificuldades, já são as dificuldades de ser mulher, mãe, trabalhadora, mas que durante a pandemia essas dificuldades, elas se intensificaram num ponto que a Ju mostrou alguns dados, né, mas que eu acho que a gente ainda não tem toda a dimensão desse impacto de estar dentro de casa, de às vezes perder o trabalho, ou de ter que manter o trabalho, de perder boa parte do suporte da rede que socialmente essas mulheres foram estruturando para conseguir ser mães e trabalhadoras, porque isso foi, né, fragmentado agora ao longo da pandemia. E eu fico pensando como que socialmente isso é um peso que às vezes eu tenho a sensação, né, eu não tenho estudos, não tenho vivência, não tenho, né, leitura do tema, mas a sensação que me dá é que isso é socialmente imposto como individual, como escolha própria e como pessoal, já que você é mãe trabalhadora, se vira. Sem ter realmente as políticas, sem ter realmente uma forma de reanalisar o trabalho e a organização do trabalho de um jeito que potencialize um crescimento social, que eu acho que é isso que a Ju trouxe para a gente hoje, né? Um crescimento em termos de construção mesmo de uma sociedade mais igualitária, né, justa e produtiva, porque é isso que a gente
esfera do trabalho, né? E eu fico pensando como que o oposto, né? Como que esse se vira, ele acontece às vezes para as mulheres, mas ele não se dá quando a gente pensa na relação homem-pai-trabalhador. Esse peso pessoal, ele não existe. Ele é socialmente esperado que não dê conta, que tenha dificuldade, né, que auxilie pouco, que não tenha essa colaboração mais participativa que a Juliana colocou. Então, foram, assim, ideias que eu fui pensando aqui, ouvindo um pouquinho aí do final da fala da Ju, que infelizmente eu não peguei toda, mas a Bárbara coloca lá no YouTube pra gente. Pena, Fabi, você não poder ter acompanhado toda, mas acho que, enfim, a gente vai se ajeitando com os compromissos que a gente tem. Né, assim, acho que no início eu fiz uma defesa pública da maternidade como trabalho. E de como isso não é um trabalho, não é... No limite tem uma escolha individual no sentido de ter ou não ter filhos, sejam eles biológicos ou por adoção, mas que é um trabalho social, na medida que eu estou ali investindo tempo na construção dos cidadãos do futuro. Né, assim, de que isso é absolutamente invisível e coisas que são invisíveis não têm lugar, são ainda menos, né, valorizadas. Assim, se não tem lugar, menos ainda tem valor. Então, resumidamente, foi um pouco disso que eu tratei na primeira parte da fala, assim, né. Não sei se você pegou a parte da história da licença parental, que eu acho que é uma perspectiva que se coloca aí para tentar fazer frente a essa nossa sociedade estruturalmente machista, patriarcal, que ainda imputa às mulheres o peso da atividade aí de maternidade, assim, né. Uma coisa que eu queria falar, e aí pensando como terapeuta ocupacional, como eu disse no início também, é um campo ainda pouco investido pelos terapeutas ocupacionais brasileiros. Tem aí uma publicação internacional que eu comecei a ter contato, mas não tenho ainda propriedade para falar sobre ela, mas internacionalmente a gente tem aí alguns terapeutas ocupacionais que vão defendendo o nosso trabalho no pré-parto, no parto, no puerpério e no pós-parto estendido. Mas eu defendo aqui também, né, isso aparece para mim como as mães, né, as mulheres mães, como uma população-alvo da terapia ocupacional, né, assim, por quê? Porque hoje, do modo como a sociedade está estruturada, pensando aí no papel da mulher, da maternidade, que lugar que isso vai ocupando, a gente se configura assim como uma população vulnerável. E populações vulneráveis são foco da atuação dos terapeutas ocupacionais, né? Então, quando eu desenho, por exemplo, programas de retorno ao trabalho, que se proponham ser universais, como é que eu consigo também contemplar essa mulher que está retornando ao trabalho? Como é que eu consigo acolhê-la, tratar toda essa dificuldade, essa angústia, esse conflito de separação do filho? Como é que eu consigo pensar no redimensionamento do trabalho, na flexibilidade de horário? Como é que eu consigo pensar nesse ajuste de rotina entre ordem, atividade produtiva, trabalho doméstico? Assim, tudo isso é um campo imenso de atuação para o terapeuta ocupacional, que tem sido, aqui no Brasil, pelo menos, eu não achei estudos e práticas que abordem esse aspecto, né, assim, e por isso que eu digo de novo, Bárbara, que para mim foi um grande presente esse convite, porque eu pude, além de elaborar, de começar a elaborar a minha própria experiência como mãe, começar a pensar numa linha de pesquisa, numa linha de atuação junto às mulheres mães, né, então foi um presente aí que foi duplo, né, então, de novo, eu não tenho palavras para agradecer para você essa baita oportunidade que você me deu enquanto mãe e enquanto terapeuta ocupacional no campo do trabalho. Mais uma vez, nós que agradecemos. Eu vou abrir mais uma vez a fala, quem quiser falar, para a gente já começar o nosso processo de despedida, porque senão depois, para a gente fazer as edições do vídeo, fica complicado se o vídeo está muito grande. Mas, Juliana, foi um prazer tê-la aqui conosco nesse ciclo. É o penúltimo ciclo do ano, a gente vai ter só mais um. Então, muito obrigada. A gente está ainda pensando como é que vai ser a formatação do ano que vem, mas a gente vai continuar com esses diálogos, talvez num espaçamento menor, né, num tempo menor.
entre um encontro e outro, e aí já fica algumas ideias para você elaborar para o próximo ano, nessa agenda aberta que a gente vai ter de 365 dias, que é um tema realmente que a gente precisa se aprofundar. Gente, então eu vou deixar um espaço aberto para as despedidas e para os comentários, quem quiser fazer, o momento é agora. Só fiquei preocupada um pouco com relação à acessibilidade, assim, né, dessa live, assim, porque quando você fala, eu não sou mãe, são muitos temas, são muitas interfaces, né, são muitas perspectivas, e que vai demandar, para mim, muita elaboração para poder entender, assim, né, do que você está falando. Então, de novo, foram algumas pinceladas, né, de algumas coisas que eu pude elaborar, mas estou aqui à disposição, né, assim, para quem quiser continuar essa conversa, para quem quiser fazer contato, vamos aí montar um grupo da terapia ocupacional para pensar nessas interfaces, né, assim, fica aí o convite para a gente continuar esse diálogo. A ideia é que esse tema possa ser acessível e público, que ele saia de novo do âmbito privado e que ele se torne público, cada vez mais discutido por todos, né, assim. Então fica aí o convite. Pronto, todos convidados, todas e todos. Ju, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação. Foi muito bom tê-los e tê-las aqui conosco nesse dia, nessa quarta-feira. A gente se encontra, então, daqui a 15 dias, novamente, para o nosso último ciclo. A gente vai tentar fazer, até o final do ano, colocar todos os vídeos no YouTube. Muitas pessoas estão me perguntando. A questão é que realmente quando os vídeos ficam muito grandes a gente tem um problema de edição e a gente somos terapeutas ocupacionais, não somos da mídia, e aí fica mais complicado. Juliana, gratidão, o Lash agradece, a terapia ocupacional no campo do trabalho agradece mais uma vez. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Se puder colocar a câmera só para a gente fazer um print de uma foto rapidinho, quem tiver acesso também, né, porque muitas vezes as pessoas estão na rua. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, depois eu compartilho. Um beijão, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.